Fala, pessoal. Iniciando nosso projeto Carreiras Policiais, hoje nós vamos começar com a Lei 9.455, é a Lei de Tortura, né? Essa lei define os crimes de tortura e dá outras providências. Vamos lá. Artigo 1º. Constitui crime de tortura. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Essa é a definição do crime de tortura. Vamos ver agora quais os tipos de tortura nós temos. Na linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Essa é a chamada tortura à prova, né? Que ela visa extrair informação, declaração ou confissão. Beleza. A linha B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Essa é a chamada tortura como crime meio. Ela é usada como meio para a realização de outro delito. E a linha C, nós temos em razão de discriminação racial ou religiosa, que é a tortura discriminação. E vamos lá, né? Esse artigo 1º, inciso 1º, a linha A, B e C, nós temos o quê? São crimes comuns. Diego, o que é isso, crime comum? Podem ser praticados por qualquer pessoa. Então, essas três formas de tortura, elas não requerem o quê? Uma especialidade do agente, certo? Ela não requer uma condição do agente. Então, são crimes comuns. Qualquer pessoa pode praticar. Seguindo, o inciso 2. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena reclusão. Lembrando que a pena de reclusão, eu tenho três regimes. Eu tenho o regime fechado, semiaberto e o regime aberto, tá? Essa tortura do inciso 2 é a tortura castigo, tá? Tortura castigo. Parágrafo 1º. Na mesma pena, incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. No caso de um policial penal, um exemplo, um policial penal, ele submeter ao preso a um tratamento de tortura, né, dentro da unidade prisional. Não quer dizer que todos os procedimentos que são realizados lá dentro são meios de tortura. Às vezes você pode falar, fulano de tal falou que dentro da unidade prisional é assim, assim, assado. Mas tudo que é tortura não acontece lá dentro, ou pelo menos não deveria acontecer de acordo com a lei. E quando acontece, né, dentro da legalidade, são punidos, certo? O parágrafo 2º traz para a gente a tortura omissão. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. A pena de detenção, eu tenho o regime semiaberto e o regime aberto. E detalhe para vocês, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º são crimes próprios, tá? Exigem uma qualidade do agente, tá? Esse parágrafo 2º é no caso do delegado de polícia, exemplo, tá? Um delegado de polícia, ele sabe que na delegacia os policiais estão torturando uma pessoa na sala ao lado e ele, podendo evitar que aquela conduta aconteça, ele não faz nada. Então, ele vai responder na forma omissa, tá? Seguindo, parágrafo 3º. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta a morte, a reclusão é de 8 anos, de 8 a 16 anos. Tá? Então, aqui nós temos as duas qualificadoras do crime de tortura: lesão corporal de natureza grave ou lesão corporal de natureza gravíssima. O que seria lesão corporal grave? Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. E lesão corporal gravíssima, incapacidade permanente para o trabalho. E lembrando o seguinte, tortura é crime hediondo? Não. Tortura ela é equiparada ao hediondo. Ela faz parte dos 3T: tráfico, tortura e terrorismo. São crimes que não são definidos como hediondo, eles não estão na Lei 8.072, mas eles são crimes equiparados a hediondo. Seguindo, aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. Aqui eu tenho as majorantes.
A qualificadora, né, o que vai ser a qualificadora? É quando aquela conduta ela tornar aquele crime mais grave. Aí eu tenho uma qualificadora. A majorante, ela vai acrescentar de 1/6 a 1/3 na pena se o crime é cometido por agente público, eu tenho uma majorante. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, se o crime é cometido mediante sequestro. Parágrafo 5º. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. O que eu posso extrair daqui? Efeitos da condenação. A perda do cargo no crime de tortura ela é automática, tá? Seguindo, o parágrafo 6º. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Mas repara o seguinte, o crime de tortura ele não é imprescritível, tá? O crime de tortura ele prescreve, ele é somente inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Então, a tortura ela é prescritível, tá? Seguindo, artigo 7º. O condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Então, no caso da tortura omissão do parágrafo 2º, que é aquele que se omite em face dessas condutas, ali eu não tenho a pena de reclusão, tá? Ali eu não tenho o regime fechado, é só o semiaberto e o aberto. Se em uma questão de prova a banca trouxer que o condenado por crime de tortura, em todas as hipóteses, irá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, errado, porque na tortura omissão o regime é semiaberto ou aberto, é pena de detenção. Artigo 2º. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Aqui nós temos o chamado de extraterritorialidade incondicionada, né? Então, eu não dependo de nenhuma condição para que a lei penal brasileira ela seja aplicada. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revoga-se o artigo 233 da Lei 8.069, que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vamos lá. Resumindo, tortura não é crime hediondo, ela é equiparada ao hediondo. Tortura ela é prescritível e eu tenho um dos seguintes crimes de tortura, uma das seguintes condutas. Eu tenho tortura à prova, tortura castigo, tortura discriminação e tortura omissão. Espero ter ajudado vocês.